Tá começando agora mais um programa Vida e Saúde. Como é que você está hoje? Eu espero que você vá muito bem, espero que possa ficar um pouquinho melhor depois de passar esse tempo aqui com a gente. O nosso programa é curto, a gente tem um pouquinho mais de 20, 25, 28 minutos aqui. Mas se você aproveitar e focar e tentar entender o que você pode realizar aí na sua casa, esses minutos serão muito importantes na sua vida. Fica ligado que está só começando. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre má postura e as suas consequências e também tem uma receita deliciosa, receita de vó aqui, guisado de ervilha. Mas você sabe que eu gosto de começar o programa Vida e Saúde trazendo aqui um verso, um pensamento para a gente se inspirar e tentar também começar a mudança aqui antes de realizar ações que vão transformar a nossa vida. O trecho que eu trouxe hoje é de um livro de Ellen White, escritora americana que escreveu sobre diversos assuntos e o que eu vou falar hoje tem a ver com alimentação. Olha só o que ela disse. O apetite deve estar sempre sob a sujeição das faculdades morais e intelectuais. O corpo deve ser o servo da mente e não a mente serva do corpo. Já parou para pensar em quantas vezes você fez escolhas na hora de se alimentar conscientes e conseguiu realmente dizer não para aquilo que era nocivo e conseguiu escolher aquilo que era bom? Eu já parei para fazer essa análise e cheguei à conclusão de que pouquíssimas vezes eu acabo sendo realmente consciente na hora de me alimentar. Quando eu faço essa escolha, quando eu sou mais assim crítica e começo a pensar de onde está vindo esse alimento, que tipo de benefícios vai trazer para o meu corpo, os resultados são incríveis. Esse conselho está aí para mim e para você, para que a gente possa escolher aquilo que a gente vai trazer para o corpo, não só baseado simplesmente no prazer ou na preferência, mas pensando em saúde. Muito bem, mas agora é hora da gente colocar a mão na massa e você pode, de repente, colocar em prática hoje isso que a gente estava comentando agora há pouco. Olha só o guisado de ervilha que a gente vai preparar aqui no Vida e Saúde. Você vai ver o passo a passo, é uma receita simples, daquelas receitinhas de vó, de mãe, aquelas receitas que são completas, você não precisa fazer outro prato para acompanhar, não. De repente, uma saladinha vai bem aqui, mas receita saudável. Pensa aí se o tipo de alimento que você está escolhendo hoje para o almoço, para o jantar, para o desjejum, é um alimento que vai fazer bom sangue, que vai ajudar o seu corpo a funcionar melhor. Fica a dica. Olha, antes de apresentar aqui os ingredientes, eu quero apresentar quem vai fazer parte do programa de hoje, falando de um assunto muito importante e muito atual, postura. A gente está aqui com o Dr. Márcio. Tudo bem, doutor? Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao Vida e Saúde, Dr. Márcio. Obrigado, que é ortopedista, Márcio Clay, ortopedista lá do Hospital do Pênfigo, está aqui com a gente hoje, vai falar sobre má postura, suas consequências. Vamos falar de boa postura também, né? Vamos enaltecer o que é bom também, né, doutor? Afinal de contas, ter uma boa postura é sinal de vida e saúde. Né? Com certeza. Bom, tá aqui o Dr. Márcio. Se você tem problema de postura, se você tem algum problema na coluna, se você tem algum problema que tá te incomodando, esse programa talvez faça diferença na sua vida. Olha os ingredientes da receita de hoje. São bem simples, você vai usar cebola picadinha, uma cebola mais ou menos, alho poró, 2 dentes de alho, gengibre vai dar um toque especial, um tomate, eu já tirei a pele dele, uma colher de chá de curry, meio chuchu picadinho, uma xícara de ervilha, não vale aquela ervilha enlatada, tem que ser ervilha cozida e ela cozinha muito rapidinho, depois eu te dou a dica. Limão, um pouquinho de azeite e sal, certo? Também vou usar um ingrediente surpresa aqui, muito bom, que é uma linguiça vegetariana da Super Bom, que eu vou pegar já. Você já conhece? Olha, já ouviu falar? Já ouvi falar. Hoje você vai experimentar então, doutor. Tudo bem. A linguiça vegetariana da Super Bom também é a base de ervilha, proteína da ervilha e tá muito legal. Vou usar uma só hoje aqui, mas você pode caprichar aí na sua, se quiser usar duas, pode usar duas, tá bom? Doutor, falar de postura, a gente já até conversou aqui algumas vezes, mas acho que a gente nunca definiu postura. Você pode falar um pouquinho pra gente o que é postura, o que envolve postura? Vamos lá. A gente fala muito de postura e a gente acaba associando postura com uma localização da coluna. A gente acha que postura tem tudo a ver com coluna e realmente tem. Mas postura não é só coluna.
Postura é uma palavra que é um substantivo feminino e as mulheres gostam muito dessa questão de postura. As mulheres usam saltos enormes, se sentam em posições muito elegantes, mas na verdade postura, ela vem do latim posturae, mais ou menos por aí, que quer dizer fadiga e que também tem relação com equilíbrio. Então, na verdade, quando eu estou falando em postura, a postura nada mais é do que um conjunto de fatores para que o meu organismo se mantenha ativo em qualquer posição do meu corpo, seja essa posição deitado, sentado ou em pé. Além da coluna, o que mais assim está relacionado com a boa postura? A coluna tem uma relação bem significativa com a postura, porque é ela que garante a estabilidade. O nosso esqueleto é quem nos garante ficarmos em pé e a gente poder caminhar. Mas existem outros órgãos sensoriais do nosso corpo que também vão nos ajudar nessa questão de localização. Esses órgãos estão relacionados principalmente com a visão, com a audição, porque dentro do sistema auditivo a gente vai ter um sistema chamado de labirinto, ou um sistema de equilíbrio, e com a própria pele, porque ela vai ter receptores na pele que vão nos dar a sensação de que onde estamos apoiados ou o que estamos segurando, por exemplo. Interessante, né? Quando a gente fala de postura, dificilmente você acaba pensando em visão, em audição e até mesmo com a pele. O que seria uma má postura, doutor? Má postura é quando eu adoto uma posição ou permaneço numa posição em que eu vou ter um trabalho a mais do meu organismo para me manter naquela posição. Então, por exemplo, quando eu deito de uma forma ruim, isso é uma má postura. Apesar de a gente achar que boa postura é só estar sentado bem, ou estar caminhando bem, ou estar em pé bem. Na verdade, em todas essas posições, sejam elas deitado, sentado ou em pé, eu posso ter posturas ruins, ou seja, são posturas em que a musculatura vai ter que estar trabalhando mais do que deveria. Eu posso estar sobrecarregando, por exemplo, o meu sistema circulatório ou mesmo o meu sistema respiratório, e isso pode fazer com que o meu cérebro trabalhe de forma deficitária. Você está sugerindo que, de repente, uma simples questão postural pode interferir até no meu estado emocional, doutor? Com certeza. Né? O problema é que a gente começa a se acostumar com determinadas posturas que são ruins, a gente cria o hábito daquelas posturas e essas posturas ruins vão acabar desencadeando no nosso organismo uma série de outros problemas, inclusive como está em moda aí a depressão, por exemplo. Por favor, não estou dizendo que a depressão é resultado direto de uma má postura. Sim, eu entendi, mas... Não é isso. Mas existe uma relação... Favorece. Exatamente. Existe uma relação de posturas ruins, inadequadas, com aquele meu sentimento de insatisfação, de que a vida não tem sentido. E você sabe que se a gente tivesse com um psicólogo aqui, ou alguém da área de comportamento aqui, ia corroborar com a sua fala, porque dizendo ainda que o cérebro estava mandando uma mensagem, recebendo a mensagem do corpo, né, de que realmente estou para baixo, estou caído, né? Tudo contribui. É verdade. Eu acho que eu deixei a geladeira aberta. Não, tá tudo certo. A gente adota posturas desde o momento em que nasce. Essas posturas não são adotadas por nós especificamente, mas pelos nossos pais, mãe e pai aí. Mas desde pequenininho, a gente já adota posturas que podem ser boas ou podem ser ruins. Por exemplo, uma postura que não é lá grande coisa e que é bastante comum é o fato das mães colocarem os bebês deitados de bruço. Tá, e é um negócio que passa de geração para geração. Perfeito, exatamente. E acaba sendo que quando eu adoto uma postura ruim, eu vou desencadear o hábito daquela postura e depois para mudar um hábito é um tanto quanto complicado. Mas doutor, talvez quem esteja assistindo agora a gente aqui tá falando, não, mas eu durmo de bruço, eu não tenho problema nenhum na coluna, ou eu não tenho problema nenhum de dor. Quando é que a gente começa a perceber que a má postura tá realmente influenciando a nossa vida? Então, tá. Ou existe a possibilidade da má postura ser absorvida e não fazer mal? Legal, vamos tentar entender uma coisa. Vamos voltar um pouquinho para a coluna aqui da gente. Enquanto isso, eu tô refogando aqui cebola e alho, gente. Se a gente olhar a coluna de lado, ela vai ter, basicamente, algumas curvas. Nós estamos acostumados ou habituados a ouvir falar em duas grandes curvas que a gente chama de cifose e lordose. Tá, na verdade, em cima e a outra embaixo. Na verdade, a nossa coluna tem basicamente 5 curvas. Dessas 5, 3 que são mais significativas. Uma lordose cervical, ou seja, o nosso pescoço é um pouquinho mais para trás. Uma cifose torácica, um pouquinho mais para frente. E uma lordose lombar, que vai fazer com que o corpo consiga se manter em equilíbrio. Quando eu fico em pé, a força da gravidade tende a jogar tudo para baixo.
para que eu não caia... Infelizmente. Ou não, felizmente, vamos aceitar. Para que eu não caia, o corpo tem um equilíbrio, ou seja, ele tem um centro gravitacional que faz com que essas curvas se mantenham numa posição adequada, e esse equilíbrio dessa curvatura faz com que a musculatura de um lado, ou seja, a musculatura da parte de trás e a musculatura da parte da frente se equilibrem, nos mantendo na posição em pé. Quando eu mudo essa posição, eu vou ter um desequilíbrio dessa musculatura, e isso pode gerar um sofrimento desses grupamentos musculares. Na prática, como é que eu mudo essa postura jogando para frente, por exemplo? Na prática, como é que eu faço isso? Basicamente, vamos lá, com alguns exercícios de alongamento, mas o exercício não é tudo, tá? A prática da boa postura é um hábito em que eu tenho que desenvolver isso desde o momento em que eu vou para a cama dormir até o momento em que eu estou desenvolvendo as minhas atividades no trabalho. Hoje em dia está muito mais fácil criar essa percepção, essa consciência corporal com as modalidades como o Pilates, que ajudam a criar essa consciência corporal e se perceber, poxa, tô descarregando energia, e a gente não está falando de nada místico aqui não, a gente está falando de peso mesmo, a gente está falando de energia vital aqui. Nós estamos falando de gasto energético de músculo. Isso. Tá? Você tem toda a razão. A fisioterapia vem nos ajudar muito nessa questão de mantermos boas posturas, tá? Um tipo de fisioterapia bastante conhecido, que é o tal do RPG, tá? Trabalha muito com essa questão de equilíbrio dos grupamentos musculares. Mesmo o Pilates também tem um foco bastante significativo nessa questão do equilíbrio da musculatura, de tal forma que a gente consiga manter o corpo numa posição boa, sem que com isso eu tenha a sensação de fadiga ou de cansaço. Porém, a modernidade, não digo modernidade, mas eu acho que os nossos hábitos, a gente faz algumas coisas que são nocivas, como por exemplo, eu lembrei aqui agora do salto. O salto exagerado, o salto alto que a gente, mulher, gosta de usar, pelo menos de vez em quando. Eu, por exemplo, sou alta, então uso o salto alto de vez em nunca. Quando eu estou precisando daquele up, um salto alto faz milagres, doutor. É verdade. O salto deixa a mulher poderosa. Deixa assim, deixa assim. A grande questão do salto é que lembra que a gente falou no comecinho de um tal de equilíbrio, de centro gravitacional, essas coisas? Quando eu coloco o salto, que eu levanto a parte de trás, os calcanhares, eu desloco a coluna para frente. Então, inevitavelmente, eu vou ter que mexer nessas curvaturas da coluna para poder reequilibrar esse processo. Pode dar dor nas costas, então. Pode dar dor nas costas. Já que nós estamos falando em salto, o que a gente recomenda de salto, então, tá? Se a mulher quer se sentir poderosa, quer ir a um evento especial, ir à igreja, a um casamento, se quiser usar um salto bem significativo, o que a gente recomenda? Primeiro, que não use por muito tempo. Ok. Segundo, se quiser usar um salto realmente muito alto, que use uma plataforma, ou que use o que o pessoal chama de anabela, é isso? E que você levanta a parte da frente do pé e você levante a parte de trás do pé. Entendi. Isso vai deixá-la mais alta, isso vai ajudar na contratura da musculatura, especificamente da panturrilha ali. Vai ser muito mais confortável também. Vai ser muito mais confortável e muito mais tranquilo do ponto de vista postural. Agora, não é só salto. Existem outras formas de postura em que a gente pode adotar que favorecem também a nossa vida no dia a dia. Veja, essa questão postural é tão dinâmica que, inclusive nas relações de trabalho, tem uma ciência que estuda isso, que é a tal da ergonomia. A ergonomia, na verdade, tem como objetivo melhorar a relação da pessoa ou do trabalhador com a máquina para que ele adote posturas que não sejam tão estressantes para o seu dia a dia. Legal. E olha, já que o doutor está falando isso, eu tô refogando aqui, gente, alho, cebola, agora eu vou adicionar o tomate já sem pele. Você sabe que para tirar a pele do tomate, eu gosto de colocar ele numa água fervendo e deixar por 2 minutinhos ali aquele tomate inteiro mesmo. E aí retiro e aí fica facinho tirar a pele, é só puxar que ele sai. Doutor, a gente estava falando aqui de má postura, né? Falamos do salto alto. E o senhor disse no começo do programa que a postura ela vai sendo desenvolvida já no momento que a gente nasce. É na hora de dormir, enquanto a gente brinca, enquanto a gente estuda. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar um pouquinho agora com você, ou de mostrar para você agora, porque a nossa equipe preparou uma matéria muito interessante numa escola mostrando o peso da mochila das crianças. Vamos ver. O ano letivo começou faz pouco tempo, mas uma coisa não muda. A maioria dos alunos prefere carregar o material, sabe aonde? Nas costas. Isabela,
você usa mochila de costa, que a gente já percebeu. Por quê? Você gosta ou foi uma questão de opção mesmo? Eu acho que é um pouquinho mais fácil que a de rodinha, mas ela realmente é bem mais pesada. É muito comum, sim. As crianças trazem, sim, mochilas pesadas para a escola, porque eles querem trazer todo o material e, às vezes, é desnecessário. Você sabia que o peso da mochila que o seu filho leva deve ter no máximo 10% do peso dele, da criança? Caso contrário, os problemas podem ser sérios. Por isso que hoje eu, Rafaela Martins, vim até essa sala de aula com a minha balancinha de mão e eu vou pesar essas mochilas aqui. Eu conversei com essa galerinha e eles toparam o desafio. Rolou até competição para ver quem tinha a mochila mais pesada. Gente, que mochila pesada! 5 quilos! Traz chumbo, traz o que aqui dentro? Meus livros e alguns extras. E continuando a pesagem, a Isabela lá do início da matéria também não escapou não, viu? E teve até palpite dos colegas. 7. 7 quilos! Alguém acha que tem mais? 8. Bateu até um nervosismo, mas nós tiramos a prova dos 9. Gente, 7 quilos, uma das mais pesadas que a gente tem aqui, viu? É. Então é magrinha, né? Eu peso uns 40, 46. Gente, tá quase o dobro do peso da mochila que você pode carregar. Um puxãozinho de orelha aí, hein? É verdade. Júlia, você é a única desse grupinho aqui que eu resolvi fazer uma blitz que tem de rodinha. Por que você preferiu esse tipo de mochila? Bem, porque eu acho que quando usa de costas, fica muito peso no ombro. Minha mãe até tem problema no ombro, né? Aí ela tá me falando que é bom usar pra prevenir o problema. Legal! E aí eu vou testar só para você ver mais ou menos o peso da sua mochila, mas que você acaba não carregando nas costas, diferente dos coleguinhas aqui atrás, né? Vamos lá? E não é que deu quase 8 quilos? Só vou dar um descontinho, porque é de rodinha, viu? Mas em meio a tanta mochila pesada, o Eduardo resolveu ser bem mais econômico. E a gente pesou a mochila dele também, viu? E olha só, deu 4 quilos. É bem mais leve do que as outras. Ele contou pra gente que o segredo é trazer os livros, mas economizar nos cadernos e usar apenas um de 10 matérias. Ótima dica, hein? Tem 2 dicas. Uma dica é que o colégio tem armários onde as crianças podem usar. É só procurar a tesouraria do colégio e aí conversar para ver o aluguel de um armário. E em casa, a dica que nós damos para os pais é que eles se atentem para o horário e conversem com as crianças, porque aí as coisas desnecessárias não precisam trazer para o colégio. Olha aí, tem que ficar atento a todos os aspectos da questão que podem interferir na nossa postura, né, doutor? Sabe a questão da mochila? Sei. Já que a gente está falando um pouquinho de mochila aqui, rapidinho aqui, algumas indicações, algumas orientações práticas da mochila. Primeiro, a mochila não deveria pesar mais do que 8 a 10% do peso corporal da criança. Tá. Porque a coluna da criança ainda é muito móvel. Então, ela vai se habituar àquela mochila e depois ela pode acabar se estruturando, como a gente diz, numa posição viciosa. Então, primeira coisa, evitar as mochilas pesadas. Segundo, o ideal realmente são mochilas que tenham rodinhas. O problema é convencer um adolescente a usar a escola de mochila de rodinha. Tá, vá lá então, já que não vai querer usar a rodinha, se for possível, se o pai conseguir convencer o adolescente, é muito mais fácil arrastar a mochila do que colocá-la nas costas. Certo. Caso ele use realmente ou opte por usar a mochila de carregar nas costas, o que a gente sempre recomenda é usar nos 2 ombros. Não usar a mochila simplesmente de um lado só. Legal. Tá? Quando ele usa dos 2 lados, o que ele está fazendo? Ele está dividindo a carga de forma igualitária em relação a forma a equiparar o peso de um lado e do outro. Quando ele usa só de um lado, exato, ele trabalha mais com o grupo muscular do que o outro. E se for possível, e aquilo não é à toa, que essas mochilas, elas têm uma travezinha aqui na frente. Então, essa travezinha, na verdade, o que ela faz é aproximar a mochila das costas,
Com isso, o peso da mochila fica mais próximo da coluna e causa menor desconforto do ponto de vista do equilíbrio da coluna vertebral. Muito interessante, acho que vale a dica, o ano tá começando aí, é importante. Ó, tô colocando aqui o gengibre que eu piquei, você pode ralar e usar só o suco do gengibre. Eu gosto da picância, então eu vou colocar ele meio que inteirinho aqui. Até diminuir o fogo, porque a matéria passando aqui, eu não queria perder o ponto. Nesse minuto eu vou acrescentar, gente, a ervilha que já foi cozida. Cozinhei essa ervilha rapidinho na panela de pressão, com uma folha de louro, um dente de alho e um pouquinho de sal. Mas eu cozinhei ela para ficar assim, olha, nesse ponto meio inteirinha. E aí escorri e reservei o caldo para usar numa outra ocasião. Agora eu tô adicionando tudo. Chuchu, que também já tá cozidinho. Essa é aquela receita que você pode usar tudo que tem na geladeira. Um pouquinho de curry, vai perfumar. Gengibre, curry, olha só que combinação bacana. E aí mexe devagar para não derreter o chuchu, para não ficar aquela coisa toda maçarocada. Tô quase finalizando o prato, mas vou usar a linguiça vegetariana da Superbom. Tô usando aqui a linguiça defumada. Tem uma outra também muito boa, uma com tempero. Mas eu vou colocar essa daqui congelada mesmo, porque eu quero... Eu quero que ela fique inteirinha. E se eu descongelar, ela dá uma derretida. Olha aqui que legal. Vou usar só um gomo. E vou adicionar aqui por último. Ó. É só deixar agora, com bastante cuidado. Eu vou deixar essa linguiça... Ela já tá pronta, na verdade. Eu só quero que ela perca o gelo, né? Que ela fique aquecida, bem aquecidinha aqui. Mas cuidado para ela não derreter. Aí vou finalizar com um suco de limão. E o pulo do gato são folhinhas de hortelã. Vai deixar aquele sabor assim inusitado para a receita. Doutor, quero saber o seguinte. A gente consegue corrigir a má postura já desde a infância? Como é que a gente cria essa percepção? É importante trabalhar desde a infância, sim. É importante que os pais trabalhem com as crianças. Primeiro, coloque o bebezinho na posição ali de ladinho, que é mais tranquilinha para ele poder dormir, sem a posição de bruço. Segundo, à medida que for crescendo, estimular a criança a dormir numa posição adequada, se for possível, preferencialmente de lado, com um travesseirinho um pouquinho maior nos ombros e um travesseirinho bem pequeno no meio dos joelhos ali. Para aqueles que dormem especificamente de bruço, vai um conselho aí, a gente não muda o hábito da noite para o dia. Tá falando para os adultos agora, já estão acostumados. Mas o que a gente pode fazer para tentar minimizar isso daí? A gente sugere muito o seguinte, para quem deita de bruço, use um rolinho ou um travesseiro maior do lado, porque você não vai deitar apoiado, você vai deitar um pouquinho de forma oblíqua e isso vai fazer com que melhore o alinhamento. Alinhar a postura. De manhã, quando levantar, sempre fazer um alongamentozinho, se for possível fazer o alongamento na cama ainda antes de levantar. Espichar os pezinhos, espichar os braços. Gente, veja bem. Como se fosse um espreguiçar ali na cama. Veja bem, o pessoal que tem cachorro e gato aí, quando o bichinho está dormindo e você mexe com ele, o que ele faz primeiro? Dá aquela espreguiçada. E aí depois vai todos correr. Os órgãos, né? Perfeito. Melhora o processo circulatório, melhora o processo respiratório aí, e daí vamos para a guerra, como a gente brinca. Vai para o trabalho, use um calçado confortável. Tá? Evite o saltão realmente por um tempo muito prolongado. Tá? Um tênis, um sapato ali que dê um conforto, pode usar um pouquinho de salto, não tem problema. A gente recomenda usar um saltinho aí de uns 3 centímetros, não tem dificuldade. Tá? Não precisa trabalhar de rasteirinha, mesmo porque a rasteirinha também pode dar problema em algumas situações, mas isso a gente discute outras vezes. Nem tudo, nem nada, tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio aqui. Na atividade de trabalho, procurar sempre trabalhar com a chamada ergonomia, sentar apoiado na cadeira, usar um travesseirinho, às vezes, na parte de trás da cadeira para se manter naquela posição. Né? Evitar aquele exercício exaustivo dos polegares, que é aquele exercício no zap-zap aqui, ó, e que você fica inclinado para frente, só olhando ali e a tua coluna fica numa posição ruim, aumenta a tensão muscular, dá dor. Você já viu que muita gente reclama que no final da tarde parece que tem um peso nas costas?
parece que aquela musculatura está contraída, tem uma sensação Tem gente às que vezes tá reclama até de queimando. formigamento, né? Formigamento, dormência nas costas, por quê? Porque ficou o dia inteiro sentado numa posição ruim. Para quem trabalha muito com computador, cuidar para que a tela do computador fique focada nele, não aquela coisa nem muito para cima, nem muito para baixo. Mesmo para você que está cozinhando aí, ó, um cuidado bem legal é qual que é a altura boa do fogão? Mais baixo ou mais alto? Depende do tamanho da pessoa. Perfeito, exatamente. O problema é que às vezes a gente acaba convencionando uma altura padrão e usa essa altura para todo mundo. Pra mim é alto, pra mim Então, tem que às ser um vezes- pouquinho mais alto que o padrão. Exato. Então às vezes tem aquela senhorinha que é pequenininha e trabalha num fogão alto com os braços mais encolhidos. Isso piora a contratura muscular dos membros superiores. O ideal é trabalhar sempre com os cotovelos mais ou menos a 90 graus, assim, de forma que eles fiquem encaixadinhos na panela ou no objeto que eu estou trabalhando. E, obviamente, gente, faça exercício. Alongue essa Legal. musculatura. Não coma demais, porque senão você não vai ter força nem coragem para manter a postura. Legal. Tá? A barriguinha vai te dar trabalho aí. Bom, já que ele falou em comida, eu quero mostrar pra vocês aqui o nosso guisado, como é que ficou lindo. Rapidinho ficou pronto. E, doutor, uma garfada, pelo menos, o senhor tem que provar aqui desse guisado. Vem cá. Eu vou servi-lo aqui já. E você em casa, se quiser pegar os ingredientes dessa receita que tá bem lindona e cheirosa, tá bem, assim, Verdade. aromática. Um cheiro muito agradável. Doutor, você Parabéns. pode fazer lá para sua esposa. Pega a receita lá no blog, novotempo.com/vida e saúde. Olha, ela cozinha muito melhor do que eu. Ah, então. Você vai dar uma folga para ela. Um dia por semana não vai matar ninguém. Ó, deixa eu provar que tá muito bonito e cheiroso. Vamos, doutor, vamos? Boa postura na mesa, gente. Vamos lá. Delicioso. É Parabéns. assim que a gente vai terminar o programa Vida e Saúde Muito bom. hoje. Eu quero agradecer a sua presença aqui. É um prazer E- estar aqui. Eu quero agradecer também o hospital do Pênfigo, porque você cedeu um espacinho na agenda para estar aqui com a gente. Obrigada, viu, doutor? É muito bom estar aqui e a gente gostaria que todas as pessoas que nos assistem tivessem essa consciência de que é fundamental para eu viver bem cuidar da minha postura. Legal. Não só da postura de coluna, mas da minha postura do dia a dia. O que eu faço com os meus interesses, como é que eu trato as outras pessoas, como é que eu lido com os meus colegas de trabalho, com meus colegas de estudo. Na verdade, postura não é só coluna, é todo esse conjunto de fatores que vai fazer com que nós tenhamos uma vida mais feliz. Tá certo. Obrigada. Falou aqui, olha, fala do especialista. E a gente se despede. No próximo programa Vida e Saúde tem muito mais para você. Tchauzinho.